Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje, aula 81. A vida e o ministério de Jesus. Eu gosto muito dessa aula e aqui o nosso objetivo com essa aula é compreender os principais eventos e ensinamentos do ministério terreno de Jesus, destacando a sua missão messiânica, seus milagres e a sua proclamação do reino de Deus. Vamos começar com o batismo de Jesus. Por quê? Porque o batismo vai ser a inauguração do ministério de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17, vai narrar esse batismo. O batismo de Jesus, ele é considerado um evento crucial, por quê? Porque ele vai marcar o início público do ministério de Jesus. João Batista, que é primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, ele é o precursor de Cristo. O que é isso? O que foi profetizado no Velho Testamento, daquele que prepararia o caminho para Jesus. Esse é João Batista. E ele batizava com um chamado de arrependimento. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque a mensagem inicial de João Batista ali é arrependimento. Jesus começa o seu ministério com a mensagem de arrependimento. E essa mensagem de arrependimento é o preparo do caminho para o Messias. Então vamos lá. O batismo de Jesus não foi necessidade de arrependimento, porque já vimos que ele é Deus. Então ele não teve pecado. Então o batismo de Jesus não foi para arrependimento, mas simplesmente para cumprir toda a justiça. Mateus 3,15, essa vai ser a fala do próprio Jesus. Então era uma identificação com os pecadores e uma prefiguração de sua morte e ressurreição. Por que uma prefiguração de sua morte e ressurreição? Porque Paulo, na carta aos Romanos, ele vai usar o batismo para trazer essa figura do sepultamento do velho homem, da velha mulher, e a ressurreição do novo homem ou da nova mulher. O que nós temos aqui no batismo? No batismo nós temos a teofania trinitária. Poucas vezes na Bíblia, escute isso, poucas vezes na Bíblia nós vamos ver a atuação de toda a Trindade. Então nós vamos ver na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no plural, né? Vamos ter no momento da Torre de Babel, aonde a Trindade vai participar, desçamos também no plural. E aqui nós temos o Filho no batismo, o Filho, que é Jesus, então, o Deus Filho, Jesus, nós temos o Espírito Santo descendo como forma de pomba, e nós temos a declaração do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Então, o que nós temos aqui? Essa teofania trinitária, ou seja, esse evento onde nós temos o Filho, nós temos a participação do Pai e do Espírito Santo, né? No livro Panorama do Novo Testamento, Robert Gundry ele vai destacar que esse evento ele serve como a unção pública de Jesus, a unção pública de Jesus para o seu ministério. Assim como os profetas e reis no Antigo Testamento eram ungidos, né, para a sua missão divina, aqui o batismo é como se fosse essa unção para Jesus dar o start no seu ministério. Então o batismo de Jesus confirma a sua missão messiânica e introduz o conceito de reino de Deus, onde o rei se identifica com seu povo e ele se submete à vontade do Pai. Já falamos do batismo, agora vamos falar de Jesus, o mestre pregador. É muito importante, quando você lê os evangelhos, você perceber a autoridade de Jesus nas pregações e nos milagres. Muitas vezes olhamos só para os milagres, olhe para a pregação. Então Jesus, ele ensinava com autoridade. Marcos 1:22, os ouvintes vão falar isso, que ele ensinava com autoridade, diferente dos escribas, né, que citava os rabinos, mas falava diretamente como aquele que
que não tinha autoridade, não só os escribas, os fariseus, mas Jesus não. Jesus ele veio ensinando com autoridade. E é interessante, quem reconhece essa autoridade é o povo, é os seus ouvintes. O que nós vamos ver? Jesus ensinando por meio de parábolas. Então pegamos o Evangelho de Lucas, por exemplo, onde está contendo o maior número de parábolas, nós vamos ver Jesus usando esse método de discurso direto. No Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos ver Jesus estabelecendo os princípios do reino de Deus. Então nós temos o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais importantes do ministério de Jesus. Oscar Cullmann, no livro dele, Cristologia, está aí na biografia para você, ele ressalta que o ensino de Jesus não era apenas moral. Então entenda, o ensino de Jesus não era apenas moral, mas também escatológico. Por quê? Porque ele não ensinava apenas sobre ética, mas ele anunciava a chegada do reino de Deus e o cumprimento das profecias messiânicas. Por isso, ele era escatológico, né? Então, Jesus não era apenas um mestre da moralidade, mas o próprio Filho de Deus trazendo uma revelação definitiva. Então, Jesus é o auge dessa revelação. E a autoridade de Jesus, ela é divina. Suas palavras exigiam uma resposta de arrependimento e uma resposta de fé. A mensagem central do ministério de Cristo é o reino de Deus. O reino de Deus. Então, a primeira pregação registrada está lá em Marcos capítulo 1, verso 15. Vai resumir a mensagem de Jesus. Ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o conceito de reino de Deus, no sermão de Jesus, ele é tanto presente por quê? Por causa da chegada de Cristo, quanto futuro. Aguardando o quê? A consumação da sua segunda vinda. Então, quando você pensar em reino de Deus, pensa nisso. Ele é presente e ele é futuro. Presente porque Jesus veio, futuro porque Jesus vai voltar na sua segunda vinda. O reino de Deus, ele não foi demonstrado somente por meio do ensino e das parábolas, mas os milagres de Jesus apontavam para o reino de Deus. Então nós temos os ensinos de Jesus, que apontam para o reino de Deus, nós temos os milagres que apontam para o reino de Deus. Eu gosto muito da expressão que Jesus usa, ou a comparação do reino de Deus com o grão de mostarda. Está lá em Mateus 13, verso 31 e 32. Porque a parábola do grão de mostarda mostra que o reino de Deus ele começa pequeno, mas ele crescerá até a sua plenitude. Então isso é muito lindo. Então, o reino de Deus foi confirmado também, e aí você precisa anotar isso, por meio da libertação, do exorcismo. Lucas 11, 20 nos mostra que Satanás está sendo derrotado. Isso é sinal que o reino de Deus está chegando. Fala do próprio Jesus. Então, o reino de Deus foi inaugurado, ok? Mas na consumação plena do reino de Deus vai acontecer na volta de Cristo. E qual é o chamado da igreja nisso? A igreja é chamada a viver os valores do reino de Deus enquanto aguarda a plenitude do reino de Deus. Então, a plenitude do reino de Deus acontecerá com a volta de Jesus. Vamos falar um pouquinho mais sobre os milagres de Jesus. Vamos lá. Milagres são sinais de autoridade divina e sinais que o reino de Deus chegou. Então, os milagres de Jesus não era apenas no sentido assim, vamos demonstrar que eu tenho poder. Não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais teológicos. Por quê? Porque eles apontam para a restauração prometida do Antigo Testamento. Tanto que quando João Batista está preso e ele manda os discípulos dele ir até Jesus para confirmar e perguntar, é você mesmo que teria que vir ou temos que aguardar outro? Jesus não responde aos discípulos de João se era ele mesmo o Messias, mas ele aponta para os milagres. Por quê? Porque Isaías, no Velho Testamento, já tinha mostrado e escrito que o Messias, ele viria e ele realizaria muitos milagres. Os milagres de Jesus, nós temos cura físicas, por exemplo, a cura de Bartimeu,
do cego Bartimeu, nós temos Jesus expulsando demônios, nós temos ali o Gadareno, nós temos domínio sobre a natureza, ele acalmando a tempestade, nós temos a ressurreição dos mortos. Então, os milagres de Jesus é esse apontamento, o reino de Deus chegou. Quando lemos 4 evangelhos, cada evangelho tem um público-alvo e tem um propósito. O evangelho de João, João, quando escreve esse evangelho, ele tem um propósito de mostrar que Jesus é Deus. Por isso que João usa a palavra sinais, não milagres, mas a palavra sinais. Por quê? Porque é um apontamento para algo maior, ou seja, os sinais, os milagres que ele está descrevendo no seu livro é um apontamento para algo maior. No caso de João, o que ele queria apontar? Que Jesus é Deus. Então ele está apontando essa identidade messiânica de Jesus. Então os milagres de Jesus demonstram claramente que o reino de Deus já estava em ação e desafiava autoridades religiosas que rejeitavam a sua identidade. Então, os milagres de Jesus são uma antecipação do reino escatológico, desse reino que vai ter a sua plenitude com a segunda vinda de Jesus. E quando isso acontecer, não haverá mais dor, não haverá mais doença, nem morte. O que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Outra coisa da vida de Jesus, que é muito importante de falarmos também, além de seus milagres, é o fato de Jesus ser o cumpridor da lei. Então, Cristo como cumpridor da lei. A sua obediência é perfeita à lei de Deus. Mateus 5,17 diz assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Então, Jesus, ele não rejeitou a lei, mas ele cumpriu perfeitamente a lei. E aqui eu aponto em três sentidos que Jesus cumpriu a lei. Primeiro, cumpriu as exigências morais. Como? Viveu sem pecado. Hebreus 4,15. Cumpriu os sacrifícios da lei, tornou-se o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. E cumpriu as profecias messiânicas. Porque essas profecias, ela é um ponto que nós temos a lei, os salmos e temos os profetas, a profecia. Né? Então, Colossenses 2, 16, 17 nos fala e nos aponta para isso. A obediência de Cristo à lei foi essencial para que eu e você fôssemos justificados. Então, ele cumpriu aquilo que nenhum ser humano poderia cumprir, somente Cristo. Então, a justiça de Cristo, e Paulo vai trabalhar isso muito bem, ela é imputada aos crentes pela fé. Ele viveu a vida perfeita que eu e você não poderíamos viver. E morreu a morte que nós merecíamos. Escreve isso. Ele viveu a vida que nós não conseguiríamos viver e ele morreu a morte que nós merecíamos. E para terminar, vamos falar de Cristo como exemplo de santidade. Então, a vida de Jesus é um modelo para seus seguidores. Por isso, a orientação de Paulo. Sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Jesus não ensinou apenas sobre santidade, mas ele demonstrou isso na sua própria vida. E nós vamos ver Jesus sendo humilde, compassivo, justo, uma vida bonita, sem pecado. João 13, 15 diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. E Paulo vai exortar que nós deveríamos ter a mente de Cristo, ou seja, nós deveríamos ter a mesma humildade, a mesma obediência, o mesmo comportamento de Cristo. Cristo também demonstrou um amor incondicional, perdoando até mesmo aqueles que o crucificaram. Então, na cruz, ele vai perdoar. E algo que eu e você precisamos entender que Cristo, Jesus, quando se fala da sua santidade, não era apenas moral, mas é também escatológica. Ele representa a humanidade redimida e perfeita que Deus planejou desde o início. E aí eu gosto muito da expressão de Paulo para Jesus, usando a expressão dele como segundo Adão. Então, todo cristão é chamado para imitar a Cristo. Imitar seu caráter, imitar sua conduta, sendo santificados pelo Espírito Santo. Então, quando falamos do ministério de Jesus, é a manifestação visível do reino de Deus. Jesus vai ensinar com autoridade, vai realizar milagres,
sinais que o reino de Deus estava chegando e ele viveu cumprindo totalmente a lei. E aí seu exemplo de santidade de vida continua sendo um modelo para todos os cristãos, ou seja, para mim e para você. Terminamos essa aula sobre o ministério de Jesus, a vida e o ministério de Jesus. É importante, pastor, eu quero me aprofundar mais na vida e ministério de Jesus. Como que eu faço? Leia os 4 evangelhos. Então, leia os 4 evangelhos. Leia, releia, leia, releia, leia, releia, porque a vida de Jesus está ali. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos e aí nós vamos falar sobre o sofrimento e a morte de Jesus. Deus abençoe, está sendo uma bênção estar com essas aulas de Cristologia, caminhar e aprofundar tanto na pessoa e na vida, na obra de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima aula.